Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Saúde na TV. Então, hoje nós temos o prazer de receber a doutora Viviane Buffon, por demais conhecida, já teve na nossa TV na casa dos telespectadores. Inclusive, doutora Vivi, teve muita repercussão positiva aquele texto que a gente destacou da sua última entrevista no Viagens sobre o aeroporto, que chamou muita atenção aquela parte que a senhora fala que, inclusive, os aeroportos são locais de coleta para estudar a quantidade de vírus que tem, né? Obrigado, a Câmara 13 é só sua para dar o seu primeiro oi ali. Tá certo, oi, obrigada. Mais uma vez um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco das informações que nós, infectologistas, temos diariamente a respeito do Covid-19, né? Que infelizmente prevaleceu o ano todo conosco. Doutora, a primeira pergunta que eu faço assim é: quem é a doutora Viviane Buffon? Todo mundo conhece a médica ali que trata no hospital, que cuida, né? Enfim, mas quem é a doutora Vivi, assim, para quem não lhe conhece, que a senhora faz aquele primeiro bate-papo assim? Sim, bom, vamos lá então. Eu moro em Caxias, né? Sou formada pela Universidade de Caxias do Sul. Sou especialista pelo Hospital Geral de Caxias do Sul e tenho algumas especializações, tenho mestrado, tenho especialização em dor e cuidados paliativos e alguns outros temas que eu gosto de estudar, então, assim, eu não paro de estudar. E trabalho em Farroupilha já há 10 anos, né? Comecei o meu trabalho aqui no Hospital Beneficente São Carlos, ainda como residente, como uma profissional que estava me especializando na área de infectologia. Atuei mais de 5 anos no Hospital São Carlos, no controle de infecção e também nas internações clínicas. Foi um período muito bom, eu tenho um carinho muito grande por Farroupilha, pelas pessoas daqui, que o meu coração é dividido, Caxias e Farroupilha, né? Porque aqui eu me sinto muito em casa, sou bastante acolhida por todos. E também tenho o meu consultório aqui em Farroupilha, eu só tenho consultório em Farroupilha, eu não tenho em Caxias. Olha aí, segundo caso essa semana. E aqui eu recebo, claro, pacientes da região toda, né? Também vem pacientes de Caxias para cá e as pessoas de Farroupilha. Então, é interessante porque há uma procura grande, né? Não só em relação a dúvidas sobre o Covid, mas também as doenças infecciosas de um modo geral, que é o meu trabalho. E assim, principalmente a rinite, essas coisas também, a senhora... Não, rinite é mais o otorrino, o alergologista que cuida. Eventualmente sim, porque eu faço clínica geral também. Mas não é minha área específica. Eu trato mais infecções mesmo. De um modo geral, desde infecções urinárias. Não alergias. Não, alergias não. É outra área. Isso, até uma confusão às vezes. Pois é bem comum para nós leigos, né? Isso, as pessoas me procuram com alergias, né? Mas, na verdade, o meu trabalho está relacionado a doenças infecciosas. Então, infecção urinárias, né, infecções pulmonares, infecções de pele, aí existem outras doenças também, como leptospirose, dengue, AIDS, né, e doenças mais raras também que eu acabo atendendo. Aquela que branqueia a pele, assim, escama, também é uma infecção? A psoríase versicolor, que a gente tem, que é do verão. Psoríase? A psoríase, aí o reumatologista, o dermatologista que atende. Nada a ver com... Não é uma infecção. O dermatologista acaba atendendo. É porque a gente tem muita dúvida nisso, né? A doutora estudou há quanto tempo a medicina? Qual é o seu tempo de... Eu entrei na faculdade em 2003, sou formada em 2008. Então já se vão vários 17 anos de estudo, no mínimo. 17 anos. Só especificamente, né? E uma pergunta assim que eu fiz até para a doutora oftalmo aí, a Melissa, né? Também, ela também é caxiense e tem um consultório aqui. Por que a doutora Vivi escolheu Farroupilha, o consultório? Eu escolhi Farroupilha porque a minha atividade profissional começou em Farroupilha. Claro que eu fazia plantões em Caxias, mas de fato relacionado à especialidade foi aqui. E eu acabei tendo vários pacientes aqui, né? Então eu entendi que aqui era um bom local para eu começar, até porque não tinha nenhum infectologista na época atendendo.
E a senhora também é credenciada pela Unimed? Sim, sou cooperada da Unimed Cooperada. e do Plano Fátima também. Aí a clientela é bastante ampla. A Farroupilha tem muitos planos de saúde, né? Sim, sim. Então é caxiense, nascida e criada. Nascida e criada e dividida entre Caxias e Farroupilha. Que bom que temos especialistas do seu conhecimento aqui, né? Sim. Doutora, e o Covid? Como é que está esse Covid aí, que pelas últimas informações, antes ali por junho, os testes a cada número determinado, 23 tinham, e hoje é 46, quer dizer, dobrou o número de infectados, né? Como é que está isso? O que a senhora atribui a esse problema aí? Nós estamos conhecendo, né, como o vírus circula e se comporta na população de um modo geral. Tivemos um momento muito crítico inicial, primeira expectativa da chegada do vírus e a preparação que todos nós tivemos em relação a como se cuidar em casa, como atender dentro dos hospitais, como a gente faria em mercados, em setores públicos. Então vivemos assim um período lá de fevereiro até abril muito na expectativa de como isso seria. Na medida que os casos foram surgindo, nós tivemos aumento de casos exponencial, né? E vivemos um período crítico e muito preocupante, onde nós percebemos que muitas pessoas começaram a morrer, né? E essas pessoas que morreram não só por terem doenças, mas algumas também sem comorbidades, né? O número foi aumentando na medida que foi disponibilizado testes para a população, né? Foi se conhecendo também como é que esses testes deveriam ser aplicados, que tipo de testes eram válidos, se a gente ficava com imunidade ou não depois da doença. Tivemos um momento onde a gente teve que fazer uma parada quase que total, né? Ficamos aí por um período parados. Isso foi muito importante para conseguir conter a disseminação. A gente até questionou muito sobre isso, né? Mas será que de fato isso é necessário? Isso vai repercutir? Isso é importante? Estamos destruindo a nossa economia, né? Parando tudo. Foi feita a pausa, conseguimos ter um controle do número de casos e conseguimos receber os doentes neste período dentro da estrutura que temos. Falo isso Brasil, Rio Grande do Sul, Farroupilha, Caxias. A redução aconteceu, nos deu a impressão que a doença já não estava mais tão presente, tão importante aqui. Começamos a socializar mais e começamos a participar mais de festas, de encontros, nos aglomerarmos mais e nos descuidarmos mais também em relação... Houve um relaxamento, de modo geral, a senhora acredita nisso? Eu acredito, houve um relaxamento significativo. E também retornamos atividades, né, escolares que são necessárias e abertura de segmentos que eu entendo que a gente precisava, né, de alguma forma ter esse momento. Mas isso gerou uma consequência, né? E a consequência ela está agora aí com o aumento do número de casos de novo, né? Então uma subida rápida, grande e que assusta muito a nós que trabalhamos na área e precisamos atender esses pacientes. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade máxima de atendimento. Por mais que a gente, a cada mudança de números, amplie ou tente ampliar, vai haver o esgotamento. Não só da estrutura física, mas também da quantidade de profissionais que podem suprir. Como que nós vamos formar tantos profissionais num tempo tão curto para atender 24 horas por dia, 7 dias por semana os pacientes internados? E eles precisam de cuidados. Além disso, nós temos insumos que são necessários, né? Sedativos, antibióticos, antivirais e outras gamas de medicações que são necessárias, né? Fora as infecções que vêm em decorrência do próprio Covid, posterior ao Covid, infecções que esse paciente pode ter e outras complicações também. Com relação a senhora fala dos números e tal, a senhora participa do comitê de Farroupilha?
Não, eu não participo do comitê de Nunca farmacopia. participou? Não, em algum momento eu fui convidada, mas eu não tive condições de participar, porque eu tenho uma demanda de trabalho muito grande. Eu trabalho no Hospital Geral de Caxias do Sul, faço todo o controle de infecção lá, nesse momento. Então, desde fevereiro, eu fiquei praticamente toda recrutada para atendimento do hospital. Tanto que a universidade, eu sou professora da universidade, também do curso de medicina, e eles me cederam por alguns meses só para atendimento desses casos. Parou total com a aula. Agora já retomei alguns meses, né? Porque à medida que a gente foi organizando os protocolos... Online tudo, lógico, né? Online. Que dá mais trabalho, né? Mas já temos alunos presenciais também. Também? Já faz, na verdade, desde maio que eu tenho pequenos grupos com atividades presenciais. Estão mesclando? Isso, a maioria é online. É online, né? E no Hospital São Carlos a senhora não atende mais? Neste momento não, porque eu não consigo. Não, mas falta de... Isso, fazia internações de convênio particular lá. Encaminhava os seus pacientes, Isso. né? E o consultório, assim, atualmente, a procura é mais Covid ou como é que está isso? Não, a gente orienta, na verdade, a não procurarem o consultório se estiverem com sintomas de Covid. A secretária já descarta ali. É porque nós precisamos adaptar toda a estrutura física para poder receber um suspeito, né? Eu não posso receber num consultório um paciente suspeito ou confirmado junto com outros pacientes que não têm sintomas, né? Então eu teria que modificar toda a estrutura. É muito difícil que todos os profissionais consigam adaptar a sua estrutura física desta forma. Desde o prédio da recepção teria que ser ajustado. Então, o que nós orientamos desde o início da pandemia? Existem tendas, existem os hospitais, áreas específicas para consultas de pacientes com sintomas leves, moderados ou graves. Então, o serviço público ou privado, ele organizou áreas específicas com controle sanitário suficiente e de risco biológico, né, de controle de risco biológico para atender a população. É uma necessidade fazer isso, né? Porque senão, a senhora falou, como é que vai separar isso? É difícil, né? A senhora chegou a visitar aqui a UPA, não? Não, eu não cheguei a visitar a UPA. E no São Carlos também as pessoas estão sendo separadas? Sim, eu conheço os profissionais que trabalham lá. O hospital se organizou muito bem, né? Então tem a área para receber os pacientes com Covid e uma área de pacientes não Covid, não suspeitas, né? E também as internações são divididas, né? Área de internações para pacientes suspeitos ou confirmados e área para outras doenças, né? O que a doutora aconselha para os seus pacientes nesse momento, assim? Vão viajar, vão ficar em casa? O que a senhora está... Porque é uma pergunta bem seguida, eu acho, né? Sim. Nós orientamos que as pessoas não saiam, na verdade, né? Especialmente não saiam fora do país, deste momento, né? Por quê? Nós já estamos vendo mutações do vírus em outros países. Por exemplo, a Espanha teve uma mutação do vírus lá, que acabou tendo contato com uma pessoa de um outro país, né? E tiveram, então, um aumento de número de casos na Itália, por exemplo. Se misturou os vírus ali, deu... E o vírus tem essa capacidade de mudar alguma parte da sua estrutura, e aí a chance de contaminar outras pessoas, ou mesmo alguém que já teve, pode acontecer. Potencializa? A gente não sabe ainda se a infecção, a segunda infecção, né, ou a reinfecção, no caso, ela é pior ou não. Nós não sabemos. Eu acredito que isso é multifatorial. Depende de como o vírus fica após essa mutação, né, e depende também das características de cada um, né, de doenças, de fatores genéticos. Então, eu entendo que não tem como a gente falar ainda. Nós vamos saber isso daqui a uns meses, porque a Europa está passando por isso agora, né, a segunda onda, vamos dizer assim, né, onde eles tiveram novos casos de infectados, o aumento de infectados e também decorrência de mutações do material genético do Covid. Porque tudo o que se ouve assim, tem muita desinformação, isso que deixa a gente mais temeroso às vezes, né? E sem saber o que pensar, a não ser com um especialista, que nem a doutora, né?
Mas essa vacina, será que vem agora? O que a senhora tem sentido com relação à vacina? A vacina vem, com certeza vem. Existem grandes empresas trabalhando em função dela, tem vacinas já aprovadas. A princípio são 4 empresas que estão em linhas um pouco diferentes trabalhando em função disso. Nós temos 2 no Brasil que eles estão pretendendo liberar. Sim, a vacina ela é importantíssima. Eu acredito que ela vai ser um divisor de águas em relação à nossa situação e uma nova situação social, né? Então, a minha orientação é que a vacina é segura, a partir dos estudos até agora feitos, ela está se mostrando segura. Independente da origem dos 4? Isso, independente. Nos parece, na leitura dos trabalhos e o que está sendo colocado, que elas são seguras e têm um potencial de proteção de fato. Claro que depois da aplicação em massa, que é o mundo inteiro que terá que ser vacinado, né? Vamos dizer assim, obviamente que serão priorizados grupos de risco, profissionais da área da saúde. Acredito que haverão políticas de não obrigatoriedade, vacina, né? A pessoa que escolher ser vacinado, acredito que será assim. A gente vai ter então mais algumas respostas, né? Mas eu estou apostando muito nessa possibilidade da vacina para que a gente consiga retomar um pouco mais próximo do que era a nossa vida antes. Voltar ao normal vai ser difícil agora, né? Eu acho que nós não voltaremos ao normal, até porque eu entendo que nós precisamos aprender com as experiências que a gente vive. Principalmente com a máscara, que é um exemplo que o Japão já traz disso há muito tempo, né? Então, eu acredito que alguns hábitos vão ficar, alguns cuidados já estão sendo, né, inseridos na vida cotidiana, né, de cada pessoa. E eu entendo que é uma situação muito crítica, mas que a gente possa ter aprendizado com isso também, né? E cada vez tentar, né, se cuidar mais. Com relação por exemplo, assim, o uso da máscara nos livrou de muitos resfriados, por exemplo, agora, né? A gente via muito menos pessoas com gripe, talvez não por causa do menos convívio também, né? Mas a máscara foi uma coisa, a Farroupilha adotou de início isso, né? E agora a gente já vê muita gente na rua sem máscara, né? As pessoas têm a ilusão de que depois de ter pego o Covid, ter adoecido por Covid, elas estão imunes, elas não vão mais adoecer. A gente tem uma ideia de que após a infecção de 3 a 5 meses, nós estaríamos protegidos de uma nova infecção. Mas isso é uma estimativa, né? Nada comprovado ainda. Aparentemente sim, a gente está vendo isso. Nós estamos começando agora a acompanhar casos de reinfecção, que já existem, né? E a gente espera que de fato isso vai acontecer, né? Porque é o que a gente está vendo no mundo todo. Então, não é porque nós tivemos Covid, né? A pessoa teve Covid, que ela não vai ter a possibilidade de ter uma nova infecção. Até porque nós não sabemos de fato quanto de anticorpo cada um produz, né? E qual o tempo que se mantém de proteção. Porque eu já vi alguns casos, eu já peguei. Sim, mas isso aí daí eu não vou confiar numa pessoa que já pegou, porque eu não sei se isso aí também ela não está passando para a gente, né? Isso. Existe a possibilidade de continuar passando. Não, nós temos de transmissão, o que nós entendemos hoje? A pessoa ela acaba transmitindo para outras pessoas até o 10º dia da doença. No 11º já a chance de transmissão é muito baixa. Muito baixa. Muito baixa. Para pacientes que têm imunidade baixa, como pacientes oncológicos que fazem quimioterapia, por exemplo, esses pacientes podem transmitir por mais tempo, até 21 dias, né? Então, a gente orienta que, por isso da média dos 14 dias lá inicialmente. Da média. A gente sabe que no 11º já reduz muito, né? Então, o que nós orientamos? A pessoa que tem a doença fique isolada em casa e as pessoas que moram na mesma casa também devem ficar isolados, preferencialmente em cômodos separados. Porque a ideia é assim, aqui, a gente não sabe se essas pessoas que moram na mesma casa, dessa pessoa que adoeceu, está com a doença, vai desenvolver a doença. Então, ela precisa ficar em monitoramento, né? Porque se ela sai, né, e ela fica no seu dia a dia normal, até que ela identifique que ela está doente, ela pode infectar outras pessoas. O risco ali é muito alto.
Então, por exemplo, eu estou doente, quem mora comigo fica na mesma casa, preferencialmente em cômodos separados. Então, eu doente fico no meu quarto, com o meu banheiro, se possível. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Exato, né? E as outras pessoas ficam num outro ambiente. Né? Não fazer refeições no mesmo ambiente, porque obviamente eu tenho que retirar a máscara para me alimentar. Então, alimentações sozinho, né? O uso também do banheiro, dos pertences pessoais para a pessoa, né? Não compartilhar. Uma pergunta que antigamente no início dizia que o vírus se ficava mais tempo no aço inoxidável, no ferro e tal. Como é que está isso, doutor? O vírus transmite pelo ar? O que dá para esclarecer para a população? O contágio fora o toque pessoal? A parte de contato com a parte física, né, estrutural, móveis, da casa, ambiente, se percebe hoje que tem menor importância, bem menor do que o que a gente dava antes. A principal forma é através da respiração mesmo, tosse, catarro, né, espirros, desta forma que a gente transmite, né? Por isso que a gente tem que usar máscara. Então, quando a gente está com sintoma, né, tá com algum sintoma, enfim, usa máscara para evitar passar para outras pessoas. Passar para os outros, né? Os japoneses, quando pegam um resfriado, eles já saem na rua com a máscara, né? Para proteger os outros, mas é uma cultura que talvez a gente se adquira aqui, né? Mas sabe que o brasileiro tem um jeitinho do Brasil, né? Sobre a vacina, então, a senhora, doutora, dessas 4, quem tiver a opção de fazer e quiser fazer, no momento, né, a senhora recomenda a vacina sempre? Sim, recomendo. Eu sou a favor do programa de vacinação, independente do Covid, né? Existem outras vacinas que são muito importantes também que a população faça, como, por exemplo, a vacina da gripe sazonal, né, que a gente tem influenza A, influenza B, a vacina da pneumonia, para pacientes idosos que têm doenças que baixam a imunidade. Então, se orienta a fazer. E para as crianças, sem dúvida, né? As crianças têm um calendário vacinal amplo, né? Aí temos meningite, né? Sarampo, rubéola. Então, todas essas vacinas, no meu entendimento, elas devem estar em dia, né? Porque isso a gente sabe que reduz doenças, internações e mortes. E esse idoso que fez uma vacina uma vez lá da gripe, diz, passei mal e tal, nunca mais vacinei. É normal cada um ter uma reação? É normal cada um ter uma reação e é normal ter alguma reação, porque quando a gente tem alguma reação, eleva um pouquinho a temperatura, tem um pouquinho de dor no corpo, quer dizer que joia, a vacina está dando certo. Não é um placebo? Não é um placebo, E como é que funciona esse negócio do placebo? Quando lança uma vacina, tem placebo no meio para fazer a estatística ou como é que é isso? Existem estudos, né, fase 1, fase 2 e fase 3. Só na fase 3 a população, né, já acaba sendo exposta à vacinação, né? E sim, em algum momento, tanto de medicação quanto de vacinas, né, há que se ter um braço placebo, que a gente diz, e um braço com a medicação, ou mais de um braço com medicações em doses diferentes, ou vacinas em doses diferentes. Por que isso, né? Tem que se avaliar se usando a vacina, por exemplo, ou usando alguma medicação, se faz diferença de não usar nada. Né? Então, por isso que algumas pessoas, um grupo de pessoas, isso geralmente é cegado, né? A pessoa não sabe se está recebendo placebo, a vacina. Nem quem está aplicando, lógico. E nem quem está aplicando. Então, há uma divisão, né, entre os pesquisadores, um grupo que tem conhecimento, outro grupo que não tem conhecimento, e esse grupo que não sabe é o grupo que aplica o remédio ou a vacina, no caso, para essa pessoa que entra no estudo. E a partir dali, de dados que são coletados através de amostras de sangue, efeitos que essa pessoa tem no corpo, é feito um questionário, e aí se define depois com análise estatística se de fato faz diferença ou não. Olha só, né? Só com conhecimento mesmo. Informação e desinformação, uma coisa que, né, as redes sociais traz muito isso pra gente, né? O que a senhora recomenda? Procure seu médico. Não, a gente tem sites do governo mesmo, né? Eu acho que a gente tem que procurar as redes relacionadas ao governo do estado, também sites da Sociedade Brasileira de Infectologia, também tem sempre um resumo, tem orientações,
Então, sites das sociedades médicas, né, você vai encontrar com uma segurança maior. Existe o site do CDC, que é americano, e lá ele te coloca atualizações diárias relacionadas ao Covid, é www.cdc, tu já vai achar. Se colocar isso no Google, já vai encontrar. Anota, Bruno, para nós aí, cdc.com, lógico. Né? Isso, e aí tem lá orientações até em português, você vai encontrar, né? Tem outros sites também, mas enfim, fica mais fácil colocar um para busca, né? Isso. Lá tem orientações para profissionais e também tem orientações para a população de um modo geral. Então, você consegue entender, né? Mas também tem algumas partes do site que aprofundam. Então, se tiver dúvida ainda assim, contate o médico da sua segurança, da sua preferência. E a doutora Viviane, por exemplo, é uma estudiosa e numa época dessa tem que ir atrás de mais informação, né? Sim. Só deve ter grupo de WhatsApp ali que só fala nisso, né? Sim, a gente tem entre os especialistas, nós conversamos diariamente, né? Para se manter atualizado, né? Saber as novidades. Por incrível que pareça, viu só quanto tempo já rodamos? Eu lhe deixo na câmera do meio aqui, para de repente a gente não entrou em algum assunto que a senhora gostaria de falar, tudo com a doutora Vivi. Eu quero aproveitar então esse momento para pedir para a população ter muito cuidado agora nesse período de férias. Eu sei que todos nós teremos a vontade imensa de confraternizar com os nossos amigos de trabalho, amigos de festa, né, colegas e família. Mas não é o momento para festas grandes, com aglomerações, sem uso de máscara. Então, nós pedimos, por favor, como médicos, que vocês restringam essas festas neste momento, apesar de estarmos já muito cansados, né, de viver essa situação. Então, é um momento que a gente tem que aproveitar e fazer uma reflexão, né, um autocuidado e um cuidado das pessoas que a gente ama e gosta, e aproveitar e criar modos diferentes para que a gente possa desejar festas, né, em um ano de 2021 diferente. Então fica aqui o meu abraço a todos, fico à disposição e com todo carinho e amor eu peço que vocês de fato se cuidem, lavem as mãos, usem álcool gel, usem máscaras e continuem evitando aglomerações porque a doença ainda não foi embora e está presente e nós temos um limite de atendimento. Então, cabe a cada um de vocês e de nós fazer o melhor para que a gente consiga sair dessa.